Vamos lá? Boa tarde a todos, todas. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Bauru, e essa vereadora Chiara Ranieri Baceto, presidente da comissão. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para a apresentação das demandas das secretarias municipais às instituições de ensino superior de Bauru. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 14h19. Vontade. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 16h19. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial ao secretário de Cultura, ao Luiz Antônio Fernandes Fonseca, que está aqui pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Cultura, para essa apresentação daquilo que entende como urgente, né, Luiz? É. O mais importante em termos de demandas da própria cultura daqui do município de Bauru, e que entende ser possível as instituições de ensino aqui muito bem representadas, no sentido de que possa haver uma produção científica e tecnológica, pesquisas científicas básicas e aplicadas, para atender aquelas necessidades que entendem ali serem mais urgentes. Aqui conosco também o Paulo Sérgio Pereira, o Paulinho, que é diretor de Ação Cultural, e presentes ainda a essa audiência pública, o professor Alexandre Galvani, que é o coordenador do curso de Tecnologia em Redes de Computadores da FATEC de Bauru, a professora Suzy Amantini, que é coordenadora do curso de Design da FIB, Faculdades Integradas de Bauru, a professora Liene Sadi, também professora de Publicidade, Propaganda e de Produção Audiovisual da FIB, professora Nirave Caram, docente das Faculdades Integradas de Bauru e da Universidade do Sagrado Coração, professora Angélica Santini, coordenadora dos cursos de Publicidade, Propaganda e de Produção Audiovisual da FIB, a Valéria Biondo, que é coordenadora dos cursos de Artes e Artes Cênicas da Universidade do Sagrado Coração, professor Lázaro Lascas Júnior, diretor técnico de Informática da FAAC, da Unesp, aqui de Bauru, a professora Jaqueline de Castro, professora do curso de Design da FIB, o Nelson Ribeiro da Silva, o Nelson Fio, nosso colega aqui de Câmara Municipal, sempre presente às audiências públicas, que é do Movimento Popular, a Kathleen Maíra Pedro, que é diretora do Centro de Ciências Humanas da Universidade do Sagrado Coração, e o secretário e o diretor aqui presentes. Então, nós vamos dar início à apresentação da cultura. Luiz, eu quero que você fique muito à vontade, tá? É uma audiência de pessoas que estão intimamente ligadas com a cultura, como você pôde ver aqui na apresentação, e todos muito dispostos a contribuir. Legal.
primeiro lugar, Chiara, obrigado pela atenção, pelo convite. É sempre muito bem-vindo o que você faz aqui e a gente está sempre do seu lado porque acreditamos mesmo, né? Estar com todos vocês é muito importante, né? Porque eu estava falando a Chiara que quem é da educação nunca larga o pezinho, né? Eu tenho 25 anos de carreira na área educacional. Então, a saudade bate, a gente sabe as carências, a gente sabe as vontades. Então, estar com vocês já é um fato muito legal. Obrigado pela oportunidade. Eu confesso que eu não fiz nada a nível de apresentação, porque acho que hoje era mais um bate-papo e eu vi algumas possibilidades. Luiz, pode começar anunciando a ótima notícia que nós recebemos hoje, vai? Posso Faça começar? as honras, por favor. Bom, a cultura é uma pasta complicada, né? As pessoas não dão dinheiro para a gente de jeito nenhum, né? É impressionante. Mas, enfim... Mentira. Verdade. Mas, enfim, nós estamos na Estação Paulista, que há anos está lá, meia obra, né? Como é que vai? E nós entramos com um projeto no FID, em abril deste ano, em cima da hora, porque nós fomos informados em cima da hora porque teriam aberto as portas para esses projetos. Nós tivemos nada mais, nada menos que 8 dias para desenvolver toda uma rotina, atualizarmos o projeto que já existia e atualizar bem, né? Porque são tantos anos que passaram. Protocolamos, o Paulinho foi o nosso mensageiro, pegou o carro dele, saiu voando porque tinha um horário para chegar. Ele chegou, acho que meia hora antes do prazo para protocolar. Quer dizer, foi uma força-tarefa de muita gente, gente que trabalhou dia e noite, virando madrugadas mesmo, para a gente poder ter essa possibilidade. Quando foi essa semana, graças a Deus, nós fomos contemplados com R$1 milhão. O 6º projeto em classificação, né, de 200 aprovados de milhares, nós fomos o 6º lugar, R$1 milhão, sendo distribuídos 70% para a estrutura física, que lá no nosso caso é janela, piso, energia elétrica e tal, e 30% voltado para outras peças, câmeras, televisores, equipamentos, mesas, enfim. Então, é um projeto que não vai... quando a obra estiver pronta, não ficaremos esperando mais um ano para poder colocar coisas lá dentro. Isso aí é paralelo. Então, isso foi uma grande honra e um presente a Bauru, eu acredito, né? Porque, na realidade, uma coisa tão bonita como aquela, jogada nas traças, e a gente querendo dar um pouco de vida para aquilo, né? No mesmo dia, nós recebemos... Acho que você não sabe essa? No mesmo dia, nós recebemos a informação, porque o museu é muito ativo, o Museu Ferroviário, e nos últimos 5 anos, essa atividade foi muito intensa. E o IBRAM, que é o instituto que comanda tudo isso, entendeu como sendo realmente uma potencialidade forte, nos deu um presente de R$100 mil para a modernização do Museu Ferroviário, também essa semana. Então, foi muito legal a gente estar recebendo isso, né? Parabéns. Parabéns a você, toda a equipe. Sem dúvida, toda a equipe foi hoje. Eu chamei todos hoje lá na estação, junto com o prefeito, para que a gente conversasse um pouquinho, trocasse ideias, né? Que é importante a gente valorizar as pessoas que realmente trabalham e que fizeram da forma que fizeram, porque não precisavam fazer aquilo. Mas tiveram só 8 dias para desenvolver um trabalho gigante. E um trabalho não só pelo tamanho, com volumes, mas com conteúdo necessário para que houvesse aprovação sem questionamentos. Isso foi o mais legal, né? Então, a gente fez essa reunião pela manhã, justamente para valorizar o profissional, o servidor, que tanto trabalhou com a gente. E Bauru está ganhando mais um espaço fantástico. Se Deus quiser, virão outros. Mas é isso. Bom, nós pensamos bastante. A cultura ela é meio atípica, né, do restante. Engenharia, obras é engenharia, é medida, peso, tudo, assim coisa vai. A cultura ela tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E se puxar tudo, certamente seria um elefante muito grande. Então, eu tomei por base os últimos 18 meses que aqui estou, desculpa, para que nós pudéssemos ter uma visão das dificuldades que nós atravessamos nesses 8 meses com o controle, do que muito mais com outras coisas, que outras coisas se encaixam. Mas o controle é essencial para a gente, principalmente uma pasta com a verba que tem, a gente tem que controlar isso na unha e atender a comunidade o máximo possível. Isso a gente faz, mas o trabalho se torna redobrado, cansativo, enfim. Então, nós estamos propondo algumas possibilidades, mas não se esgotam aqui. Repito, a gente tem aí uma infinidade de ações que a gente poderia trocar.
Então, uma coisa que a gente tem, as nossas bibliotecas têm lá os seus acervos, nós temos uma central e 6 ramais, que cada uma tem um acervo distinto, e elas têm os seus acervos catalogados, em computadores, direitinho, mas não se conversam na base como um todo. Então, a consulta fica difícil. Então, nós pensamos em alguma coisa, de um sistema de consulta de acervo de nossas bibliotecas. Talvez seja possível, não sei, mas são só ideias, para que o usuário possa ter essa visibilidade fora do campus, né, fora da biblioteca, fora do espaço, consultar ou buscar. Nós temos 2 professores aqui, ó, Unesp e FATEC, Quando ele falou... da área de TI. A maioria é seguindo essa linha, né? Então, bibliotecas acho que é legal porque a comunidade usa muito, mas, ao mesmo tempo, às vezes tem que se deslocar até a unidade X ou Y para poder validar, e, às vezes, chegar não é aquela unidade, é outra. Enfim, se ele tivesse uma base que ele pudesse, uma aplicação que ele pudesse enxergar o todo, seria muito bem-vindo. Da mesma forma, nós temos a nossa produção cultural. A produção cultural ela é muito, muito, muito grande, né? E isso eu vou englobar uma coisa que o Paulinho colocou separado, mas é a mesma coisa. São coisas distintas, mas que se juntam. Uma é a produção cultural e a outra de ações culturais. Na produção cultural, você tem solicitações das diversas frentes, vem de vereadores, vem da comunidade, o volume, confesso a vocês, é absurdo, é realmente absurdo. E então as pessoas têm que se dirigir até a secretaria, protocolar um ofício, e aí eles ficam ligando, enfim, é aquela coisa normal do dia a dia, mas o volume realmente é muito alto. Então a gente pensou, não agora, já vínhamos pensado nisso, da possibilidade desses pedidos ou dessas solicitações serem feitas através de sistemas, na internet, né? Que as pessoas pudessem fazer lá, colocar a sua solicitação e gerar todos os controles, claro, não só um depositório, porque tem que ter a devolutiva para aquela pessoa também, que ela pudesse saber que status que está a solicitação, se foi autorizado, se não foi. E muitas vezes a gente liga para o solicitante não está, e aí o Paulinho enlouquece, porque ele fica correndo atrás, e ele passa um tempo, as pessoas dizem, pô, ninguém falou que autorizou, quer dizer, fica aquela confusão, e estava autorizado, já estava tudo certinho. Então, é um sistema de controle mesmo, para receber solicitações diversas, que são muitas, e, ao mesmo tempo, controlar essas solicitações, gerar um protocolo, e esse protocolo ser o caminho de comunicação da comunidade, ou de um vereador, ou seja lá de quem for, para saber a situação do seu pedido. Então, o sistema de informação, voltamos à nossa FATEC. Né? O outro processo, que é na mesma linha, porque internamente nós temos muitas coisas. Quando um pedido chega, nós temos um pedido, por exemplo, de caminhão-palco. Então, nós temos que reservar o caminhão-palco, nós temos que reservar as pessoas, o caminhão-palco consome muita gente, nós temos que envolver transporte para levar as pessoas até os locais. Enfim, envolve uma série de ações que não depende só dele, depende de outros setores. Então, se nós tivéssemos, por isso que eu falo que é uma coisa só, chegou o pedido, esse pedido é aberto, cada unidade saberia o que teria que fazer naquele tempo. E a autorização dada, todo mundo teria o seu cronograma montado. E isso é importante por quê? Para a gente poder montar depois estatísticas, né? O quanto que eu fiz esse ano. Então, a gente tem que contar, e é complicado isso. Se a gente tivesse uma coisa sistêmica, é muito mais fácil, né? O quanto que eu consumi, o quanto que eu rodei, o quanto... Isso é muita coisa. Então, se nós tivéssemos uma variação sistêmica para essa finalidade, e olha, eu estou falando bem superficial, só uma ideia, tá? Se alguma dessas ideias passarem, a gente senta, eu mostro cada processo, mas realmente demanda muita coisa. Então, uma simples viagem a São Paulo demanda uma série de outros processos. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Quem vai, quem não vai? Vai um cargo X, cargo Y, ele vai ficar em São Paulo, ele não vai? Quer dizer... E aí eu tenho que informar isso para o nosso financeiro, o financeiro ver se tem o dinheiro, vai e volta, e às vezes acontecem falhas, uma etapa queimada. E a gente acredita que se isso fosse sistêmico, e eu sou sistêmico por natureza, portanto me incomoda não ter isso, facilitar a vida de todos nós, né? A vida ficaria muito mais tranquila. Nós temos na cultura muito pedido de pessoas com necessidades especiais, né? Sejam pessoas com deficiências visuais, locomoção, motora, enfim. E muitas vezes a dificuldade até de um
tinha uma conversa com alguns deles, já aconteceu, né? Então, o que a gente pensou, isso é mais complexo talvez, mas que houvesse alguma coisa também sistêmica, que a pessoa pudesse interagir com o sistema, lhe dando informações que ele precisa, da forma da deficiência dele, seja visual ou seja auditiva. E aí é uma coisa mais complexa mesmo, mas seria muito bem-vindo se a gente tivesse isso, porque evitaria até a ida dessas pessoas até um espaço que é longe, muitas vezes, da casa dele, as dificuldades que ele enfrenta. Ele é muito bem atendido por todos nós, mas a gente entende a dificuldade dele enquanto um munícipe, né? Então, se nós tivéssemos essas informações online, que ele pudesse interagir de alguma forma, enfim, ajudaria muito, muito. Que ele pudesse tirar algumas dúvidas, que ele pudesse, sei lá, qualquer coisa que a gente possa ajudar, né? E eles, às vezes, eles não vêm por essa dificuldade, seja ela de transporte, de chegar, seja essa... E eles falam isso para a gente. Então, a gente fica sensibilizado, tal, tenta mudar, mas tem coisas que são impossíveis, né? Pelo menos no momento. Eu acho que alguma aplicação, que aí é muito mais complexa, porque envolve uma série de linguagens, eu acho que isso também seria muito legal para o município, de uma forma como um todo. Mas aí eu já não falo nem só cultura, eu acho que é uma coisa que já envolve a prefeitura como um todo, né? Eu acho que poderia ser um piloto aqui, acolá, mas fatalmente tem que enxergar a prefeitura como um todo, porque o município ele vai em qualquer lugar, né? E tem essas dificuldades. Quando o cara escreve e não sabe a letra, é porque a idade chegou, né? Vamos lá. Sistemas, eu acho que é isso, ficar em cima dessas linhas que seriam suficientes para nós. Tem um outro item que eu acho muito importante, porque a cultura... às vezes é engraçado que as pessoas falam que a Secretaria de Cultura é festa. Aparecem grandes shows, Viva Bauru, Carnaval, mas ninguém sabe, ou às vezes não querem ouvir, o que a gente faz além disso. E o além é que é o legal de tudo isso. Então, nós temos o Departamento de Ensino às Artes, nós temos balé, jazz, street dance, teatro, temos uma série de atividades. E hoje eu conto, só no Centro Cultural, com 1.800 alunos, sendo que mais da metade são crianças e adolescentes. Nas ramais, a mesma coisa. Eu tenho lá hoje 400 e poucos alunos, aí são todos crianças. E por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, a gente, apesar do cuidado que os nossos instrutores têm, quando você faz um jazz, você faz qualquer atividade física, eu acho que caberia uma avaliação física. Principalmente no balé, as pessoas reclamam de dor nas pernas, posicionamento. E como vocês falaram muito em pesquisa, eu acho que é um campo legal para ser investigado e também orientativo aos alunos que lá estão. Forma de comportamento, forma de andar, esse jeito. E gerar pesquisa em cima disso, porque, na realidade, é um trabalho de pesquisa muito bacana. Porque a gente vê a dificuldade, tem crianças que têm uma potencialidade incrível, ou na dança, seja ela qual for, seja street, seja o jazz, seja o balé, tem outro que eu estou tentando lembrar aqui que eu não lembro agora, mas e as pessoas desistem muitas vezes pelo problema de dor, postura. Não que isso tenha acontecido no curso, não é isso. A criança já vem com alguma debilidade de postura, então você acaba só aumentando, potencializando aquela dificuldade dela, né? Então, normalmente, eles são orientados pelos nossos instrutores a procurar um médico, enfim, para tentar ajustar. Mas seria muito legal ter um apoio dos alunos da área, que eu acho que seria um belo campo de pesquisa para eles, para poder entender um pouco essa lógica e ajudar esse povo a ter uma postura melhor, a se machucar menos, a sofrer menos, a ter menos dores, enfim, assim vai, né? Que por mais que a gente queira abraçar o mundo, não dá, faltam dedos para isso. Os nossos instrutores são muito atentos a isso, então eles fazem relatórios individuais, chamam os pais como se fosse uma escola. Inclusive, vai chegar um processo aqui na Câmara no ano que vem, que a gente está querendo transformar o Departamento de Ensino às Artes em Escola de Arte de Bauru, para poder ampliar um pouco mais esse horizonte e dar um pouco mais de, não digo credibilidade, mas de formação mesmo, né? Eu sou bailarino dali, eu ter a certificação que vale. Como o Tatuí é de música, nós gostaríamos de ser da dança, do street, e assim vai. E para isso passa por essa organização, e eu acho que esse campo de pesquisa é bárbaro. Eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando. Universidades,
nós, a comunidade em geral, porque as dificuldades são grandes, desse povo é muito grande. E é muito legal a gente falar isso, porque apesar de todas as dificuldades, nós temos, eu vou falar só 3 exemplos, mas eu posso enumerar muitos mais. Nós temos um bailarino da Companhia Estável, que ele há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, 3 anos talvez, ele é do assentamento Bauru Pederneiras. Ele mora numa casa simples, o chão da casa dele é terra até hoje. E ele queria ser bailarino, enfim, ele se descobriu um caminho na vida dele, achou um caminho novo. Esse menino veio até a gente, passou, está lá. O ano passado ele foi premiado e ganhou uma bolsa para o Canadá, por 6 meses lá. Se não bastasse o Marcos, entrou um outro menino, que já estava conosco, ganhou a 2ª bolsa para o Canadá. Esse não volta mais, inclusive. Ele já comunicou que vai ficar por lá, assinou um contrato de 2 anos com a Academia Canadense. E a terceira é a Bel, uma bailarina fantástica, e ela, num evento que houve, nós tivemos em Barra Bonita, lá teve um concurso de bolsas para os Estados Unidos. E ela falou assim que ela, não vou participar, não quero, não fez inscrição, nada. Mas no dia, como ela estava lá, ela pediu ao professor se ela podia, pelo menos, trabalhar no aquecimento. Ele falou, claro, por favor, né? Aquecimento. E fez o aquecimento e dançou junto com eles, mas sem a inscrição ou sem a intenção da bolsa. 4 dias depois, eu recebi uma ligação de que ela, mesmo não tendo feito a inscrição corretamente no processo seletivo, ela foi contemplada uma bolsa nos Estados Unidos, agora dia 13 de janeiro ela embarca. Então, isso prova a potencialidade que nós temos enquanto profissionais da área das artes, né? É um processo elogiadíssimo por todos, as próprias academias nos elogiam bastante, teatro a mesma coisa, arte circense a mesma coisa, e a gente queria ampliar esse universo e dando um pouco mais de qualidade para os nossos alunos. Eu acho que isso é importante a gente ter. E certamente o poder público não tem essa condição, sozinho. É impossível, né? Tudo para o concurso, acaba amarrando as coisas de tal forma. Então, uma parceria nesse sentido seria pesquisa pura, e também influenciativa no sentido de uma formação mais adequada, né? E aí vai, o caminho mais ou menos é esse. Nós temos, assim, tantas variáveis, mas tantas variáveis que, se a gente for elencar todas elas, vai dar umas 3 páginas de projeto e talvez confunda um pouco. Esses são os essenciais para a gente, que é o controle de biblioteca, o controle operacional, que é esse fluxo, e eu colocaria um terceiro, que é o meu grande problema, eu não sei se é de demais secretarias, que seria controle de estoque. É uma coisa que eu confesso que até hoje eu não entendo o controle de estoque que a gente faz. Porque, como eu tenho são 15 unidades que eu tenho, então eu tenho que pensar sempre em 15. Só que o que ele consome na unidade dele é diferente do que ela consome, pelo menos historicamente, porque ele atende 10 mil pessoas, ela atende 1.000. Aí você vai ver, está igual o consumo. Não bate. E aí você acaba tendo que tirar dali para cá e fica essa confusão e a gente se perde. Eu acho que isso ajudaria a minimizar e maximizar o nosso recurso, que já é pouco. E fazer um trabalho bem logístico mesmo, de controle de estoque, simples. O quanto eu tenho, para onde vai, quem fez a requisição, tudo isso online. Porque as pessoas têm preguiça de escrever também, né? Às vezes. É mais por telefone, me manda um pacote de café, tá? E não põe no papel esse café. Então não adianta. A gente tem que fazer uma coisa muito mais sistêmica e que a gente possa saber se no meu estoque tem aquele produto, se não tem. Quando chegar na margem de corte, eu saber que eu tenho que fazer um novo pedido para não acabar. Enfim, e a gente hoje tem essa dificuldade, porque o ano passado a unidade dele gastou X, esse ano gastou X mais 2. E aí não estava previsto isso. E quando você faz estimativa anual, você estima, né? Só que a gente acaba se enroscando, porque quando eu estimo, eu defino. É diferente da estimativa do poder privado. Quantas canetas eu vou usar no ano? Eu estimo que serão 1.000. Mas aí entraram 3 mil alunos, a estimativa foi por água abaixo, são 3 mil. No poder público, não. Eu estimo que sejam 1.000. Se for 2 mil, se vira, secretário. Põe do bolso, né? Porque eu não posso mais comprar, porque a minha estimativa foi aquela na ata de registro de preço. Então, se eu não controlar esses pequenos itens, e são muitos, na unha, eu não tenho controle efetivo.
E sempre, quando chega no final do ano, a gente tem problemas, como tivemos essa semana. Aí toca pedir favor para um, favor para outro. É um desgaste, é um retrabalho. E, normalmente, acaba estourando em quem? Aqui, porque sou eu que tenho que ligar. Porque ele fala, chefe, liga lá, porque é secretário para secretário. Aí, não. Aí você perde horas nesse processo, que eu acho que parece que é bobagem, mas é um tempo precioso que a gente perde com pequenas coisas. Então, quanto mais informação eu tiver, de forma planejada, organizada, o ganho é excepcional. No trabalho operacional, que o Paulinho faz muito bem, na organização de equipe, tem dia que nós temos 4 eventos. Ele tem que dividir a equipe em 4. Ele tem que sair correndo de manhã para um lado, à tarde para o outro, à noite para o outro. E aí de nós, se não cumprirmos, né? Pelo menos um. Eu cumpri 3, mas cumpri um, estamos na roça. Então, esse controle seria essencial para a gente, tá? Essa linha sistêmica é um grande motriz que a gente está pedindo a vocês hoje. Bom, é isso. Obrigada, Luiz. Nós vamos abrir agora, porque a demanda apresentada ela é importante e é isso que nós viemos buscar. Mas tem o outro lado, né? Tem aquela visão acadêmica também, que, de repente, enxergam algumas possibilidades e que, às vezes, nós temos trabalhos sendo executados, trabalhos acontecendo, e que, às vezes, em outras audiências já foram colocadas também, às vezes, a própria secretaria não sabe que estão sendo desenvolvidas dentro das instituições de ensino, né? Então, eu acho importante que a gente tenha esse momento que a gente possa abrir uma discussão também de outras possibilidades, né, já que nós temos várias áreas aqui, de outras possibilidades que também possam servir para a própria secretaria. Então, eu vou deixar o microfone aberto para vocês. Posso falar só uma coisinha só? Claro. É assim, como a gente fala de educação, eu sou um apaixonado mesmo, sempre fui e sempre vivenciei. Então, a gente sabe o custo que se tem de uma área de pesquisa, uma área de extensão. E quantas vezes a gente acaba fazendo projeto, porque tem que fazer projeto para cumprir o horário do professor, que aquela carga que eu estou pagando, ele tem que fazer alguma coisa, envolver um grupo de alunos, e aquele negócio não vai para lugar nenhum, né? Isso acho que é comum com todos aqui, eu acredito, não sei, mas na minha época era muito comum, deve ser ainda, né? Não estou tão longe assim, estou longe há 5 anos do ramo efetivo, né? Mas a gente perdia muito recurso financeiro na execução de projetos de extensão, porque eles não tinham finalidade clara. Eram legais, mas quem quer aplicar aquilo? Não tinha aplicabilidade, então não adiantava nada. É um recurso jogado fora, literalmente. É para cumprir tabela. E isso me incomodava profundamente. Então, a oportunidade de hoje a gente estar trocando município e instituições, essa troca tão legal, a quebra de portões, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre brigou, e tem que quebrar. Nós não somos inimigos, nós somos todos amigos, pelo contrário, nós somos muito chegados, né? Porque é o mesmo assunto, é o mesmo amor pelas coisas. Eu acho que esse momento é muito bacana por isso. Eu sei os custos que estão lá, e eu acredito que não tenha mudado nada, por causa dos tempos integrais, assim vai. E você, ao mesmo tempo, tem que produzir, mas produzir por uma finalidade específica, que você vai ver a aplicabilidade, eu acho que é um orgulho ao professor que está orientando e aos alunos que estão cumprindo aquele papel. Pelo menos é o que eu acho, né? E eu acho que isso é o legal. A experiência acadêmica sendo aplicada na prática e levar isso para frente. Obrigada, Luiz. Paulinho, quer falar, Paulinho? Não. Tá. Lene vai falar? Boa tarde, gente. Na verdade, pontual, estava comentando aqui com a Angélica, essa demanda que vocês têm num sistema de gestão cultural, entendo que seja isso, né? Ela tem uma especificidade técnica, né, que já não nos compete dentro do âmbito da comunicação, mas o que eu fiquei pensando é uma pesquisa que ela não está em curso ainda, mas a gente tem uma demanda acadêmica também por investigar os próprios processos de gestão cultural. Então, por exemplo, a montagem de uma exposição de artes visuais tem um processo diferente de uma apresentação de um único show ou de uma turnê com 3 sessões. Então, o sistema acaba dependendo um pouco também dessa investigação de que parâmetros vocês precisam nessa gestão de fluxo para cada tipo de evento. Então, não sei se é algo que contribui nesse sentido, mas acho que poderia ser um caminho, né, de pensar processo. Cada tipo de coisa é um checklist diferente.
porque acho que envolveria uma relação com eles, bem como de toda a produção, não é? Acho que hoje tudo é via sistema, processo. Eu vou pedir só uma gentileza para usar o microfone, não que nós não consigamos ouvir, é porque a audiência ela é gravada. E como ela pode ser multiplicada dentro das instituições, é importante que a gente fale no microfone, senão não vai captar o som. Perfeito. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que enxergar como um todo. A cultura ela tem vários processos, todos eles têm a mesma finalidade. Todos eles têm o mesmo cabeçalho, mas as entregas são diferentes. E a gente tem que respeitar isso. Quando você fala, por exemplo, de uma exposição artística, tem toda uma linha de cuidado que você tem que ter, até no transporte da obra, tem que buscar, catalogar, você tem que autorizar, você tem que... Enfim, um trabalho árduo para poder chegar e expor esse material. E o artista vem para o dia, ele chega, ele quer ver a obra dele em destaque. Então, tem todo um processo. Quando você fala um show, é a mesma coisa, só que a entrega é outra. Então, os processos são os mesmos, só que as variáveis são muito diferentes. Ô Luiz, e junto a isso, falando ainda como produção audiovisual, a gente também pode colaborar com esse processo nos registros, não é? Porque isso pode seguindo para os demais, vai ficando como uma cartilha, né? É um processo, mas que a gente vai poder, acho que isso a gente consegue com os alunos, Sim, entrar alguma coisa. Angélica, muito bem-vindo isso. Como, né? Ó, microfone. Eu tomei bronca, você também vai. Eu acredito que, num primeiro momento, seria interessante fazer análise desses lugares, né? Então, seria interessante para algumas áreas, separação das áreas, né? Para daí fazer análise de cada área em específico, né? Para depois ver os tipos de ferramentas necessárias para viabilizar o processo, né? Sem dúvida. Assim, hoje aqui a ideia era jogar alguma coisa no alto para a gente pegar alguma coisa. Mas, claro, eu acho que é importante que se faça um levantamento, se entenda esse processo que hoje acontece, para aí sim ver as... Tanto desde o primeiro ponto até o último ponto é necessário esse processo de análise, né? Sim. Verificação, por exemplo, até levantamento, né, do estado das bibliotecas, livros, tal, bonitinho, para depois fazer um processo. E qualquer evento, e mesmo em eventos, mesmo um carnaval, por exemplo. Carnaval, todo mundo acha que começa num dia e termina no outro. Ele começa 7 meses antes, termina 2 meses depois, com todas as variáveis possíveis de controle. E aí, se escapar algum. Então, às vezes, pode acontecer de uma falha humana. Então, quanto menos a gente tiver a possibilidade de deixar na mão de pessoas, é melhor. Se a coisa for esquematizada de uma forma correta, e não é difícil, não é só trabalhoso, eu acho que ajudaria muito a todos. E facilita a vida do pessoal de TI, sim, que daí consegue, com uma grade, desenvolver um projeto mais adequado. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, o curso de design, onde ele poderia contribuir, quando você falou da preocupação com a questão da postura, dos vícios posturais que a criança tem, né? Então, aí entra aí no contexto da ergonomia pura, né? De fazer uma análise junto, claro, com o curso de fisioterapia, que, para fazer essa análise, poderia-se fazer essa análise e depois nós poderíamos, por exemplo, contribuir com os nossos alunos no desenvolvimento de um aplicativo onde as crianças elas possam, a partir de uma primeira instrução, eles terem em mãos este aplicativo antes de iniciarem, por exemplo, a sua atividade, ele poderia ali fazer uma atividade de alongamento, com isso tendo um score, um acompanhamento, isso sendo, né, ter uma contagem de tempo para eles ficarem em determinada posição e, a partir daí, eles começarem as atividades. Eu acho que isso poderia ser também uma contribuição específica do que nós podemos fazer. Aqui pode acrescentar isso ainda, um outro processo. Por exemplo, nós temos as crianças que dançam, elas não têm nenhum problema físico, assim, não são deficientes, mas nós temos cadeirantes, nós temos outras pessoas que gostariam de estar fazendo uma dança inclusiva. Mas aí onde é o perigo disso? Essas pessoas têm necessidades muito especiais, muito. Às vezes, mobilidade nas pernas, ele não sente, então, para quebrar alguma coisa é muito fácil. Às vezes, ele tem problema de entendimento. Então, qualquer coisa que você fizer pode afetar. Então, não basta você ter um instrutor de dança, treinar 4, 5 pessoas na área, inclusive, que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso. Já fizemos uma vez, tá? É que os problemas foram maiores, graças a Deus não tivemos nenhum caso sério, foi muito bem avaliado por sinal, mas o receio de fazer coisas que pudessem dar problemas foi maior do que o benefício. Então, a gente está tentando reorganizar esse processo.
porque são necessidades especiais mesmo. Então, no curso que nós tínhamos, eu tinha cadeirante 2, pessoas que não tinham mobilidade nas pernas, eu tinha pessoa com deficiência mental 2, e eu não lembro agora qual a deficiência, mas também era grave. Então, a estrutura tinha que lidar com os 2 tipos de deficiência, com graus diferentes. Eles melhoraram muito na sua ação cognitiva, enfim, elas melhoraram tudo. Mas o medo de um acidente era maior do que tudo. Então, na época, eu tentei até tentar alguns acordos para tentar trazer um fisioterapeuta, e, infelizmente, eu não consegui na época. Então, eu resolvi parar para replanejar. Mas é isso que você falou, a gente tem que ter um jeito de a pessoa entrar sabendo como é que vai ser o processo, ela ter condições, ferramentas que ela possa fazer um pré-aquecimento. Enfim, tem muita coisa. E só acrescentando a isso, a Companhia Estável de Dança, por exemplo, ela chega a ensaiar 12 horas dia. Isso não é fácil, é uma loucura. Eles querem tanto entregar um bom produto, quando vai uma peça nova, como está sendo agora, que é a Carmen, que aconselho, se vocês souberem que vai passar tal dia, corram, porque é um espetáculo maravilhoso. Foram 12 a 13 horas de ensaio diário, segunda a segunda. Elas esqueciam de beber, de comer, sabe? Isso começa a debilitar. Chega uma hora que o cara não aguenta, né? Mas eles fazem isso por acaso, porque querem? Não, eles estão tão envolvidos naquilo, não estão pensando nos corpos. Eles são muito novos ainda. Eles não sentem as dificuldades, né? Mas talvez lá na frente terão essas dificuldades. Então, se a gente puder replanejar a vida deles, eu acho que até a qualidade daquele ato vai mudar mais ainda para melhor. Tá? Bem-vindo. Então, em cima do que ela falou aqui, desse aplicativo, está olhando se a pessoa está se aquecendo, está fazendo exercício certinho, é criar também um programa para a divisão de ensino às artes, que ela tenha todo o histórico do aluno. E ali ela tenha todo acompanhamento, porque hoje nós temos o nome, endereço, o nome dos pais e telefone. Mas ela tem todo o histórico, aí a pessoa pode entrar nesse programa e vai acompanhar como está aquele aluno. Pode ver a nota, como está, se foi bem nos testes, passou, se não passou, e como está a questão aí de trabalho dos exercícios, da saúde, como que está também. Então, ter esse programa também é importante para a divisão de ensino às artes. Luiz, né? Isso. Oi, Luiz. Eu sou o professor Galvani, da FATEC. Sou coordenador do curso de redes de computadores. O foco do nosso curso é a infraestrutura, cabeamento, roteador. Eu acredito que não é o problema que vocês têm, né? Vocês têm problema de... Também tem, viu? É que eu não citei. Também tem. Pode ir lá. Também pode encaixar, né? Mas, assim, a gente tem o curso de banco de dados à noite também. Mas, pensando em aplicações, aplicativos, sites... eu dou aula também na ETEC de Bauru, que não é faculdade, mas é o colégio técnico, né? Todo mundo conhece a ETEC Rodrigues de Abreu aqui de Bauru. E lá, os trabalhos que os alunos fazem, que eles também têm que desenvolver um TG, que é trabalho de graduação, né? TCC, o famoso TCC. Apesar de ser técnico, também tem que fazer. E lá, o foco é totalmente voltado para a programação de computadores. Então, a gente pode te auxiliar se fazendo um bem bolado, faz análise, né? Minha formação é analista de sistemas, igual da Chiara, estudamos junto lá na USC. Eu também. Você também fez? Não aqui, eu fiz em São Paulo, tá. Mas analista também, foi a segunda graduação. Então, a gente pode fazer um bem bolado aí, a FATEC cuida da estrutura e a ETEC faz a programação, enfim, dá para a gente tentar te ajudar em alguma coisa. Muito bom, valeu, obrigado mesmo, viu? É lógico, os assuntos precisam ser aprofundados, né, conversados, aí depois, né? Claro, no momento aí, acho que com vocês, a gente afinar mais, puxar um pouco mais, para a gente poder sentar e explicar com maior detalhamento, né, mostrar as diversas fases, né? E até, quem sabe, descobrir outras coisas que vocês falam, isso aqui eu posso incluir, é fácil também. Eu acho que o caminho é a conversa, é o diálogo agora, né? Eu vou passar isso aqui para o diretor, né, o pessoal da gestão, para a gente conversar, tá bom? Oi, Luiz. Eu sou o Lázaro, sou DTI, né, diretor de informática da FAAC. A FAAC, na verdade, é uma faculdade, né, que envolve a parte de humanas, né? Então, o nosso forte realmente não é a área de informática lá. Mas, lógico que tem muita informática envolvida e nós participamos de outros processos que são trabalhados pela Faculdade de Ciências, por exemplo.
Mas o que eu queria sugerir, né, essa questão do que o Alexandre falou de software, de desenvolver um aplicativo, que a biblioteca lá de Bauru, ela tem um sistema de empréstimo, de consulta, que é exatamente o que vocês precisam. Entendeu? Então, no pior das hipóteses, o que a gente poderia fazer? Nós faríamos uma apresentação, né, para vocês terem um norte, como é que funciona, entendeu? Porque até pesquisei aqui agora, eu pertenço a um núcleo de desenvolvimento de sistemas institucionais da Unesp, e esse sistema, ele não está no institucional. Entendi. Né? Então, quer dizer, deve ter algum... Porque como tem a coordenadoria das bibliotecas na reitoria, eles devem ter comprado isso, então não foi desenvolvido por nós. Okay. Penso que se fosse algo desenvolvido pela Unesp, seria muito mais fácil nós trocarmos as tecnologias aí, sim, entendeu? E nós colaborarmos com mais eficácia e mais rapidez, né? Agora, para entrar nesse viés aí de vocês terem um norte, nós podemos conversar sim sobre isso. Eu acho que toda conversa é bem-vinda, né? Acho que trocar experiência é bacana. Quem sabe numa conversa não saem outros coelhos da cartola, né? Porque a gente realmente não está olhando tudo aqui, não dá nem tempo para explanar tudo que eu tenho, né? Se eu vou entrar na parte de teatro, eu tenho um monte de coisas que a gente podia fazer, de artes cênicas, enfim, coisas mais outras específicas. Mas, claro, acho que na conversa do dia a dia, depois, em algum momento, eu acho que as coisas vão clarear mais para vocês e para a gente também no sentido da troca da informação, né? É muito válido. Obrigado, viu? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Eu tenho certeza que a mente criativa de cada um está aí. Às vezes a gente não fala, né, Luiz? Às vezes a gente não fala, mas ideia que não falta, não é verdade? Não é verdade, né? Ideia que não falta. Se mais ninguém for falar, se você quiser fazer alguma consideração final, Luiz, a gente já vai encerrando. Okay. Eu queria realmente agradecer a oportunidade, né? Acho que esse momento é tão especial para todos nós. É um momento de conhecer pessoas, de conhecer processos, de tentar alavancar coisas bacanas para a comunidade, né? Eu falei até hoje pela manhã, numa reunião que eu tive, que às vezes a gente faz as coisas e faz por gratidão mesmo, né? Bauru me deu tanto nesses últimos 12 anos que aqui estou, e eu acho que está na hora de retribuir para Bauru com alguma coisa de bom que a gente também possa dar, né? Então, esse momento faz parte disso, porque, na realidade, a gente está buscando informações para poder melhorar a qualidade de vida. E, melhorando a qualidade de vida, a gente tem uma comunidade melhor. A gente tem uma comunidade mais presente, uma comunidade mais feliz, mais contente. E nós temos aqui um berço da educação. Nós temos várias instituições de qualidade, né? E todas são de muita qualidade, todas, eu falo sempre isso. E é um orgulho ver que a nossa cidade tem esse turismo, né? É um turismo educacional, porque quanta gente vem de fora para cá, né? Não sei a USC hoje como é que está, mas na época eram muitos de fora, que vinham até de outros países. E a Unesp nem se fala, né? Porque a Unesp, a minha filha era de São Paulo, morou aqui comigo 4 anos, foi embora para Franca, fez Unesp também, ela fez CTI e Unesp. E quanto que ela ganhou com tudo isso, né? E foi contribuir com uma outra comunidade, e hoje já não está mais lá também, foi embora e não volta mais, mas é aqui que ela conquistou tudo. Então, a gente tem que fazer trabalhos que a gente deixe num legado de alguma forma, né? A gente não pode ficar esperando cair do céu, porque no céu não cai, não. É só trabalho e colaboração e desenvolvimento humano nos nossos parceiros. Então, muito obrigado a todos, viu? Obrigado, Chiara. Obrigada a você, Luiz.